Um dia nós decidimos ser terapeutas florais alquímicos. E atrás disso existem muitas coisas. E é sobre isso que nós vamos conversar, de uma forma natural, tranquila, sobre a nossa experiência com os florais alquímicos. Como é que você soube, Patrícia, que era um caminho legal? Qual foi o primeiro produto? Não sei, me conta um pouco a tua história. Eu sempre gostei de terapia floral, sempre me interessei por isso e essa busca me levou a encontrar vários tipos de florais, até que eu encontrei os florais alquímicos, que atuam na causa dos problemas, atuam tanto em doenças físicas, emocionais, e nós podemos contar com eles para vários motivos, para várias causas. Causas que nós temos guardadas há muito tempo, que estão no nosso ser, e nós conseguimos trazê-las à tona através do tratamento com florais. Muito bem. Eu, por outro lado, fui apresentado para a terapia floral alquímica através de um produto que deve estar aqui perto, que é a Imunosinergia. Está por aqui, né? Que é um spray corporal e também pode ser usado no ambiente, e ele traz essa força da imunidade. E depois que eu comecei a usar, eu senti muita diferença no meu dia a dia, na minha energia e próprio na fase da Covid também, né? Não posso negar que eu me coloquei como refúgio, né? Deixei a Imunosinergia trabalhar como uma espécie de escudo, e fui muito feliz de não ter tido até hoje a Covid. E daí eu quis saber mais, né? Não é possível que um produto tenha me dado tanto encanto como esse, e eu quis conhecer cada dia mais a terapia floral alquímica. Muito bem. Eu, por outro lado, fui apresentado para a terapia floral alquímica através de um produto que deve estar aqui perto, que é a Imunosinergia. Está por aqui, né? Que é um spray corporal e também pode ser usado no ambiente, e ele traz essa força da imunidade. E depois que eu comecei a usar, eu senti muita diferença no meu dia a dia, na minha energia e próprio na fase da Covid também, né? Não posso negar que eu me coloquei como refúgio, né? Deixei a Imunosinergia trabalhar como uma espécie de escudo, e fui muito feliz de não ter tido até hoje a Covid. E daí eu quis saber mais, né? Não é possível que um produto tenha me dado tanto encanto como esse, e eu quis conhecer cada dia mais a terapia floral alquímica. Em que ano você começou o seu curso? Eu comecei o meu curso em 2020. Logo depois da primeira aula, nós tivemos a pandemia de Covid, e assim eu fiz o curso totalmente online, e comecei a atender no ano passado. Ok. Eu comecei em 2022, totalmente online também, e acabei me formando por uma estrutura, né, que estava sendo transformada. Acabei me formando no começo de 2023, esse ano, logo no começo do ano, e trabalho desde então, desde a primeira semana de curso com os florais. E tenho tido experiências muito marcantes. Aliás, quais foram as tuas experiências mais fortes? Assim, quer contar pra gente um case, de repente? Olha, a minha experiência mais forte foi com a limpeza das serpentes, que a gente chama de limpeza de pai e mãe. A primeira limpeza que eu tomei foi a limpeza de mãe, a limpeza lunar, e realmente foi transformadora. Eu tive até sintomas físicos. Me lembro que tive reações de pele até com essa limpeza, e isso me surpreendeu bastante. E tinha o sentimento mesmo de uma limpeza interior. Foi muito bom. E você, Mabel, qual foi a sua experiência? Eu acredito que no comecinho da minha atuação, que foi o comecinho do meu curso, um caso me chamou muita atenção, que foi o de uma criança, né? Vou falar o nome, o Theo,
porque é um caso muito querido, inclusive pela família, que ele não deixa de contar, que era uma criança muito possessiva, muito mandona. Quando a família entrava aqui, ele queria sair, ele gritava até conseguir sair. Filho único, era o primeiro neto. Toda uma estrutura ajudava o Theo a ter as posturas dele. E daí, através de um tratamento chamado BEU, com os traumas intrauterinos, porque também o parto do Theo teve momentos de dificuldade, a gestação, enfim, a gente viu uma criança se transformar, né? Hoje eu sou o tio das gotinhas, e ele passa a se comunicar com todo mundo, a ter uma postura totalmente diferente. E aliás, acho que por trás disso está o que eu acredito de fato, que os florais trazem pra gente a nossa essência. Se alguém me pergunta qual o principal benefício dos florais alquímicos, eu acredito que o principal benefício seja esse reencontro com o nosso verdadeiro eu. Porque particularmente eu acredito que todo mundo nasceu para o bem, é bom, né? Então, às vezes a vida nos traz situações que vão afastando esse ser bom e trazendo véus, né? Ofusca, as situações da vida ofuscam esse ser bom. Quando a gente toma o floral e vai se libertando de tudo aquilo que nos ofusca, tendo voz, tendo vez, tendo uma nova estrutura, a gente encontra o nosso melhor. Então esse sempre foi para mim o principal benefício. Sendo que quando a gente fala de florais e de pessoas que nos buscam, em geral as pessoas vêm muitas vezes por sintomas, por doenças, vamos dizer assim. Mas nós não tratamos as doenças, nós tratamos a pessoa, né? Então outro dia me perguntaram, devo parar os meus remédios alopáticos? De jeito nenhum. A gente não quer isso, a gente quer trabalhar os florais, uma medicina totalmente natural. Como o nosso mestre diz, são tecnologias super avançadas da natureza, que sempre esteve a nosso serviço para cura, né? E então não se para tratamento alopático para tomar alquimia. Pelo contrário, a gente vai tratar a pessoa. E muitas vezes nós sabemos que a doença está na pessoa, não é? Ninguém deveria falar, a minha diabetes está alta. Ninguém é dono de diabetes. A diabetes está em você, né? Então, curando você, mexendo com você, o que a gente pode tirar de dentro de você que acabe aliviando esses sintomas, essas situações todas. Vamos falar um pouquinho da parte prática da coisa, né? Porque muita gente fica pensando na parte prática, como ela funciona, como não funciona. Enquanto a Patrícia explica um pouco, eu vou pegar algumas coisas aqui. Os florais alquímicos, nós temos eles de uma forma muito prática, que são em sprays e glóbulos, e fácil de administrar. Você pode levá-los na bolsa, para o trabalho, não há necessidade de administração com água. É uma maneira muito fácil hoje, porque hoje também a gente quer praticidade. Então, eles são administrados da forma spray, ou se a pessoa preferir, em glóbulos. Nós também temos glóbulos para pets, glóbulos para crianças. Isso é muito fácil, porque as crianças também esses glóbulos são palatáveis e as crianças se acostumam logo a ingerir e gostam das bolinhas. De uma forma bem simples, o que a terapia floral alquímica propõe é uma conversa inicial que a gente chama de anamnese, que é o nome oficial para qualquer ida a terapeutas, médicos, né? Pessoas que vão te atender na área da saúde. Essa anamnese, ela consiste em várias perguntas, não tão formatadas, né? A nossa conversa é que vai dizer, mas muitas coisas têm a ver com o nosso dia a dia, com a nossa rotina, né? Outro dia eu vi um vídeo de um padre, né? Que as pessoas vão se confessar e dizer que a vida está terrível. E ele pergunta, como é que é o seu café da manhã? Que horas você acorda? Como você almoça? O que você janta?
Como é a sua rotina? E daí, quando ele descobre que aquilo tudo está fora de lugar, ele faz uma anamnese maravilhosa e resolve imensos problemas da vida das pessoas. Porque muitas vezes os problemas eles são muito fáceis de resolver, né? Eu sei que é mais fácil falar que é fácil de resolver, mas muitos problemas são fáceis. E quando a gente para e se pergunta qual a situação que te levou àquilo, a gente acaba sabendo que as coisas, a primeira resposta está ali. Nós sabemos o porquê estamos daquele jeito, daquele modo. Isso também me faz lembrar a história da senhora que vai buscar o guru indiano e diz para ele: olha, eu tô com um problema gigante, a minha casa é pequena. Ele fala: como a sua casa é pequena? A minha casa é pequena, mora muita gente na minha casa. Ele fala: então vá, pegue a vaca. A senhora tem uma vaca, não tem? Tem. Coloque dentro da sala. E daqui a um mês a senhora volte aqui. Ele era muito famoso para ela não obedecer. E ela coloca a vaca na sala e fica um mês com a vaca na sala e volta nele. Fala: guru, ficou pior, né? Tá mais difícil agora a vaca dentro da sala. Ele falou: agora a senhora vá, tire a vaca e volte daqui a um mês. E ela voltou depois de um mês agradecida, né, porque a casa dela era a casa maior do mundo. Então, muitas vezes a gente tem essa vaca na nossa sala e a gente não sabe gerir, a gente não sabe tirar essa vaca da nossa sala. A anamnese, por si, já é um baita encontro com o nosso eu. A gente vai conduzindo a conversa até entender as situações. E tendo chegado ali, nós temos algumas certezas. Essas certezas, elas passam pelas substâncias e pelos elementos. Então, quando nós falamos substâncias, vamos falar um pouquinho de substância? Quer explicar a árvore da vida? Só uma coisa que eu me lembrei agora: durante a anamnese mesmo, existem pessoas que durante a nossa conversa, as pessoas já veem o que está acontecendo de errado com elas, né? E que não é nada tão gigante como uma vaca dentro da sala, como o Maber falou. Então, durante a conversa, fazendo certos tipos de perguntas, a pessoa já levanta: poxa vida, olha, é isso. E nós também, como terapeutas, vamos fazendo essa conexão em o que a pessoa está falando e o que está atrás desse problema, né? E atrás de tudo isso também estão as substâncias. Então, nós temos o sulfur, o mercúrio e o sal, né? São substâncias presentes e a gente divide essas substâncias na nossa árvore. O ser humano, para a gente, nós enxergamos o corpo como uma árvore da vida. Então, nós temos na parte inferior a substância que é o sulfur, que é a nossa base, como se fosse o tronco dessa árvore. No meio, nós temos, as raízes, né, seria o sulfur. O tronco dessa árvore é o sal, que é o meio do nosso corpo. E a parte superior, que é a copa da árvore, é o mercúrio. Então, nós temos a nossa mente no mercúrio, que funciona às vezes muito, é muito atribulada, e isso acaba trazendo problemas. Nós temos as nossas emoções na parte do sal, a parte salina, que é essa parte do nosso cardíaco, que também pode estar poluída, pode estar muito sobrecarregada, pode trazer problema para nós. Na parte sulfúrica, que é a nossa base, as nossas raízes, também, se tivermos problemas com elas, nós temos problemas no caminhar, o nosso caminhar da vida, o nosso ir para a vida. Isso tudo causa problemas que acabam um dia de tão fortes que acabam impactando no nosso corpo físico. E nós precisamos tratar dessas substâncias. Muito legal. E o mais interessante é que isso não é uma descoberta, isso não é um texto, isso não é uma ciência provada agora. Nós estamos falando de alquimia, por isso esses nomes estranhos. Sulfur, sal, mercúrios.
Nós estamos falando de Paracelsus, nós estamos falando de tantos alquimistas na história da humanidade que deram o start para as ciências como a gente conhece hoje. A medicina convencional vem de uma medicina que era chamada de alquimia. Lembrem-se que nós tínhamos o que? Os boticários, as pessoas que passavam vendendo ervas, tinturas de ervas, para todas as situações. Nós não tínhamos a indústria farmacêutica como temos hoje. Nós tínhamos as ervas, as poções, as magias, vamos dizer assim, sem nenhum pudor, porque já tive gente que me perguntou, mas é bruxaria? E se fosse? E o que é bruxaria na sua cabeça não é na minha, Bruxaria na minha cabeça é essa magia toda, essa manipulação toda da natureza para o nosso benefício. Então tudo isso vem de fontes muito antigas que são usadas para confeccionar o que nós trabalhamos. Então, como acontece? Depois dos 3 elementos, das 3 substâncias, nós temos os 4 elementos: fogo, terra, ar e água. O fogo é o start de tudo que nós fazemos. É aquela vontade de encarar um dia com felicidade, seja lá o que estiver acontecendo. Mas aquele ímpeto, aquela energia, aquela chama que nos leva ao encontro das necessidades da nossa vida. A terra é o campo das realizações. Tudo que nós realizamos, do mínimo ao máximo, é o campo das realizações. O ar é a mente, é a força do pensamento, Quer ver uma coisa que é batata, como se dizia antigamente? É a pessoa chegar e falar, eu não durmo. Tem alguma coisa aqui nesse ar que está fora do lugar. Dormir é dormir, tem que deitar, dormir. O máximo que pode acontecer é ter milhares de sonhos, nós adoramos. Deixa sair no sonho tudo que tiver que sair. Mas se a pessoa não consegue dormir, o ar está com algum problema. E por último, a água, que fala da vida travada de muita gente, porque a água é fluidez, a água não nasceu para ficar parada, a água tem que fluir. A água é a grande promotora da vida em todos os ambientes, tanto vegetal quanto animal. Nós somos feitos de água. E a nossa vida é feita de água, é a fluidez, é a coisa que vai acontecendo e a vida fluindo. E tanta gente hoje em dia reclama, A gente recebe gente, tá tudo travado. Eu vou e volto para o mesmo lugar, dou uma volta e volto para o mesmo lugar. Falta de fluidez. Depois que nós examinamos isso, conversamos sobre antepassados, sobre infância, sobre juventude, sobre a vida atual, é que nós podemos começar a traçar estratégias alquímicas no formato de Paracelsus até os nossos dias para dizer esse composto te faz bem. Uma comparação só, Eu também sou formado em florais de Bach, mas aí eu tenho uma comparação de receitas genéricas de farmácia. A parte Bach de farmácia, ela me incomoda muito, porque daí você chega lá e tem, sei lá, um floral para depressão. Mas a tua depressão pode ser diferente da minha depressão e da depressão do outro e do outro, porque a gente tem que tratar o indivíduo. E daí a gente começa a fazer floral que vai lá no indivíduo e não trata coletividade. Então, por mais que eu possa falar de um composto chamado calma ou de um composto chamado concentração, não significa que eu posso pegar isso. Posso pegar, achar por aí e tomar concentração. Vai me ajudar? Acho que já vai. Mas aqui dentro desse concentração está a mágica da manipulação que os terapeutas alquímicos fazem. Primeiro, com o Kit Primus. O Kit Primus é essa caixa linda que acompanha a vida de todos os terapeutas alquímicos e tem em si 99 flores que estão aqui dentro em líquido
passando pelo processo alquímico em todas as suas partes, para que se esteja viva aqui dentro, né? Então, de repente, eu coloco a mão aqui e puxo Jaborandi. Jaborandi vai ter uma série de explicações que eu vou poder dizer sobre aquele momento do cliente que está ali na frente, porque o Primus, ele serve exatamente para isso. É a inspiração inicial de todo o projeto do Joel Aleixo, é a inspiração oficial. E esse aqui é o nosso tesouro, porque toda vez que a pessoa vem a anamnese, a consulta, ela faz o quê? Sorteia 3 primos. Esses 3 primos falam muito do momento da pessoa, o momento que ela está vivendo agora, tá? Depois desse primos, aí a gente tem kits de manipulação. Eu vou dar mais 2 exemplos aqui, mas nós teríamos tantos outros, tá? Esse aqui é um kit chamado Elementos e DNA, para esse trabalho que a Patrícia falou que encantou ela no começo, que é a limpeza de DNA. Quer explicar um pouquinho o que é essa limpeza de DNA? Eu vou deixar de ser dessa cor, o que vai acontecer comigo? A limpeza de DNA trabalha os nossos traumas referentes a pai e mãe. Existem traumas que nós trazemos da nossa gestação. Então, quando a nossa mãe está grávida, acontece dela levar um susto, ou acontece de passar por uma situação financeira difícil. Isso é muito comum e às vezes esses traumas ficam impregnados. E nós trazemos na limpeza de DNA, nós trazemos esses traumas que podem nos prejudicar durante a nossa adolescência, a nossa vida adulta, fazendo com que eles sejam eliminados para não trazer uma situação ruim para nós. Então nós fazemos uma limpeza de DNA lunar, que é uma limpeza de DNA de mãe, uma limpeza de DNA solar, que é a limpeza de DNA do pai, para fazer uma limpeza desses traumas. Isso é um tratamento inicial até. As limpezas são muito importantes para que nós possamos acessar realmente o nosso eu. Quais são os nossos verdadeiros problemas que não têm interferências anteriores à formação da nossa personalidade. Isso é muito importante. Então, como eu disse, né, eu tive experiência de vir a sintomas físicos, às vezes são fortes, essas limpezas causam sintomas fortes, reações fortes no nosso organismo até, porque estão tão assim impregnados que precisam ser retirados e acabam se transformando nessas reações físicas. E o tratamento floral, quase que a maioria, nós iniciamos por aí. É muito importante fazermos essas limpezas. Mais alguma coisa? Isso, eu acho que a palavra trauma, ela carrega um peso na sociedade que não precisaria ser tão pesado. Você falou bem, né? São pequenas coisas que acontecem, são memórias que podem ser limpas através, né, daquilo que nós temos, que são os florais de DNA e dos 4 elementos. Tirando essas memórias, a gente tem acesso à primeira camada da pessoa para podermos trabalhar, né? Se não pela limpeza de DNA, essa limpeza pode ser pela limpeza e purificação física, mental, sentimental, que é outro grupo aí de florais que deveria ser obrigado, como é o vermífugo, né? Aliás, se você não toma vermífugo faz tempo, tá na hora, né? Então, de vez em quando limpar e purificar todo o nosso sistema. Purificar de quê? De uma palavra que hoje à tarde nós conversávamos, que são os miasmas.
né? Você pode procurar na internet um pouquinho mais, no Google, sobre o que são miasmas, mas são todos os protozoários, bactérias, tudo aquilo que a gente não vê, que um exame de sangue não pega, mas que está ali na gente. A gente precisa de uma quantidade X disso para sobreviver, mas a gente precisa se livrar também de tudo que a gente não precisa. Então, muitas vezes aquela abrição de boca, muitas vezes... não tem aquelas pessoas que falam muito de fechar o umbigo, né? Os miasmas que vêm do ambiente público. Não fecha o umbigo, não. Faz uma limpeza e purificação de vez em quando e deixa o umbigo aberto, porque o que entra pelo umbigo tem que sair também pelo umbigo, né? É um lugar aí, uma região que concentra praticamente 2 chakras, que ela tem que estar livre também. Mas enfim, a limpeza e purificação, a limpeza de DNA são starts, são começos de muitos tratamentos que nós temos. Nós temos o Pletora, que é uma readequação da pessoa à natureza, né? Porque correto, não precisa ser o milagre do amanhecer que você acorda às 4 da manhã. Mas o correto era que quando o sol nasce nós também encarássemos o nosso dia, nós nos alimentássemos de manhã como reis, de tarde na hora do almoço como príncipes, à noite como mendigos, como tem uma teoria por aí, né? Que fala disso, de uma boa alimentação, de contato com a natureza. Por exemplo, no tsunami que aconteceu, muitas horas antes da água chegar na cidade, todos os animais já tinham corrido para a montanha, todos. E todo mundo viu aquela fuga de animais, o desespero dos animais, e ninguém conseguiu captar que estava para acontecer uma tragédia, de tão afastados que nós estamos do ecossistema. Então, o Pletora, ele é uma reambientação com a natureza, nos colocarmos novamente na natureza. Tem benefícios maravilhosos, né? Eu já vi muita gente falar, inclusive, de emagrecimento, porque hoje em dia as pessoas focam na causa, né? Na situação. Eu quero emagrecer, mas esquecem de pensar tudo que está por trás de emagrecer e por que está assim, né? E o Pletora vai lá e faz o seu milagre. Trindade, Tártaros, os astrológicos, Aliastrum, Vitriol, corpos celestes, corpos herméticos, são muitos tratamentos. Então, essa é o amor que a gente tem de sentar diante de alguém e poder ali identificar quais são as situações pelas quais a pessoa precisa e merece um tratamento alquímico. Mas você também pode, estou me alongando, você também pode, de repente, chegar por autocuidado. Eu estou bem, mas eu quero me cuidar. E daí vem a alquimia. E daí tem a alquimia de espirrar, como a gente falou, de gotejar, mas também tem toda uma alquimia estética. Os alquimistas são famosos no mundo por morrerem com cara de muito jovem. Então eu com 65 anos, mentira, né? Não tenho tudo isso, senão ia ser a propaganda carro-chefe. Mas a gente tem que se cuidar, né? Então a gente tem toda uma linha de estética também e de benefícios com essa estética para a nossa vida, para o nosso bem-estar, né? Não no apelo da sociedade de que você tem que ser assim, assado, cozido ou frito, mas para que a gente se sinta bem, para que a gente tenha uma pele que entende a nossa idade, que está sempre vícida, sempre feliz, né? E assim a gente possa também fazer alquimia corporal e também toda a parte ambiental, né? Toda a parte ambiental. Então, resumindo, pessoas de todas as idades. Nasceu, pode tomar alquimia. Animais, soluções maravilhosas, porque animal não fica pensando, animal não precisa ouvir esse vídeo, ele só vai comer o glóbulo e vai melhorar muito no que ele tem que melhorar. Pessoas, animais, estética.
ambiente, sprays ambientais para deixar a casa com alegria, tranquilidade, força, proteção, né? Toda uma parte de sabonetes. São muitas coisas para o autocuidado e para a nossa vida estar sempre assim, mais alquimizada, mais antenada com a natureza. Fora isso, acho que tem a parte da alquimia do amor, né? Isso, se quiser falar um também. pouquinho. A parte da alquimia do amor, que também é uma linha mais estética, que vem fazer essa reconexão, a nossa reconexão com esse amor. É uma linha toda feita através das rosas, uma linha muito especial, que traz pra gente o perfume das rosas, a essência das rosas. Se fala tanto em cremes que levam a rosa mosqueta, porque realmente a rosa é uma importante matéria-prima para essa alquimia, e que foi transformada nessa linha que, além de ser maravilhosa em termos de estética alquímica, também é muito bonita de se ver. Faz parte também dessa parte estética. Eu diria que em todas as linhas, o que nós temos, o maior apelo da linha alquímica, dos florais, de todas essas linhas que o Maber acabou de falar, é a reconexão com a natureza e conosco, com o nosso eu. É isso eu vejo que o homem está cada vez mais buscando. Nós nos afastamos tanto da natureza, do planeta, de nós mesmos, das outras pessoas que estão com a gente, e a alquimia está trazendo isso cada vez mais. A nossa reconexão com toda essa nossa essência, é a reconexão com a nossa essência. E por isso nós vemos o quanto é importante o tamanho da transformação que causou em nós e em tantas outras pessoas que nós vemos que usam a alquimia floral, os benefícios e o quanto nós temos de depoimentos das pessoas, dos benefícios, e o quanto é importante trazer isso para o nosso dia a dia. Como o Maber disse, independente de você achar que tem um problema ou não, seja ele físico ou emocional, nós precisamos desse aliado no nosso dia a dia, para estarmos sempre melhor. É o autoconhecimento, o autocuidado, o cuidado conosco, o cuidado com o outro, e nisso tudo nós encontramos o nosso bem-estar, que é o mais importante. Eu acredito que falta só falar, Patrícia, de alguns produtos que estão fora de um tratamento. Eu não gosto de enxergá-los dentro de um tratamento. Mas você pode fazer um acompanhamento com o terapeuta alquímico sempre. Então, um deles eu tenho usado, que depois que eu tirei uma prótese, quem me viu com muito cabelo por aí agora sabe, que é o Vital Force, que é o revigorar dessa parte toda. É lógico, eu tenho 46 anos, agora falando da idade de verdade, eu não posso querer também toda a cabeleira do mundo, mas quem acompanhou, estou fazendo isso há 3 meses, quem acompanhou o tirar total os cabelos e agora ver isso aqui acontecendo, sabe do que eu estou falando. Então o Vital Force ele vem para ajudar a fortalecer e até a fazer nascer cabelos. Tem que acompanhar, não pense que vai espirrar e sair por aí cheio de cabelo, né? Porque a nossa sociedade tem isso também, né? As pessoas não têm a paciência de um tratamento, pelo amor de Deus, também não queira a solução imediata. Olha que a gente vê muita solução imediata acontecendo quando a pessoa toma floral, muita coisa. Mas aqui, crescimento de cabelo, pelo amor de Deus, né? Eu só revenderia isso e teria uma fila aqui na porta se fosse uma coisa passou e já saiu correndo, tropeçando no cabelo, né? Depois nós temos o Flor da Vida,
O Flor da Vida é uma mágica da alquimia, que é o espinafre do Popeye, né? Você, para todas as idades, recebe com as gotas do Flor da Vida, que você vai tomar diluído na água todos os dias, uma energia espetacular. É preciso até tomar cuidado às vezes, porque essa energia, por exemplo, meu pai e minha mãe, que já passaram dos 80, quando eu dou a Flor da Vida para eles têm uma energia tão grande que eles podem até correr o risco de um acidente. Então é preciso até saber usar aí Flor da Vida com muita sabedoria. Depois a gente tem o equilíbrio metabólico, né, que é um forte coadjuvante também no emagrecimento, né, porque ele vai equilibrar teu metabolismo. A fome na hora da fome, o sono na hora do sono, ele vai dar uma reviravolta em você e te equilibrar. E por último a gente tem um que tem um nome novo, que agora eu não lembro direitinho, que é o antigo detox vitamínico, né? Que agora tem um nome novo, porque a Anvisa pediu essa troca, né? Pediu essa troca de nome, mas ele faz o que o primeiro nome diz. Ele vai lá e te dá uma limpada no organismo. Eu vejo muita gente aí falando, suco detox, né? O que é um suco detox? Nada mais, nada menos do que ervas, flores, tudo batido ali. É isso, né, gente? É tudo repetido, só que de uma forma trabalhada através da alquimia, em gotas e facilitando a vida de todo mundo. Que mais? Vamos falar do cocô de bode? Vamos falar. Vamos falar do cocô de bode. Então, outro dia estava eu atendendo uma cliente que falava sobre o seu filho e da parte respiratória do filho. Né? Na parte respiratória, e tinha do meu lado um pneumologista que trabalha com a gente, o Dr. Charles, e ele estava ali ouvindo e tudo mais, e perguntamos na anamnese, né? Alguém mais na sua família teve bronquite? E ela disse, olha, meu irmão, há muito tempo atrás, lá no norte do país, nordeste, uma coisa assim, ele teve uma crise, mas minha avó curou meu irmão no mesmo dia, com chá de cocô de bode. Eu ouvi aquilo, né? A consulta foi indo para os finalmentes, e daí teve a parte de terapia, que ela subiu comigo para continuar a falar e eu explicar os produtos que o filho dela poderia usar. E no fundo, eu falei para ela, olha, na verdade eu vou fazer a mesma coisa que a sua avó fez. Eu vou dar chá de cocô de bode para o seu filho. E ela regalou os olhos, né? Como assim chá de cocô de bode? Gente, o que o bode come? Né? Nada mais, nada menos do que as ervas, as flores e tudo que ele acha no caminho dele. Então, quando a gente vê a sabedoria dos antigos, e essa avó aí é muito sábia, graças a Deus não era minha avó, mas muito sábia, faz o chá de cocô de bode, ela está dando um tipo de floral que hoje, e graças a todo o trabalho da Alchemy Lab e do Joel Aleixo, não precisa passar pelo cocô do bode, diretamente da flor, da planta, da erva, do caule, da raiz, vira no processo alquímico gota viva que a gente pode tomar. Ok? Se vocês têm perguntas, você quer responder perguntas? Podemos responder perguntas, é só vocês enviarem as perguntas e nós vamos responder com o maior prazer e estamos à disposição. E quem quiser também nos comentários colocar 3 números de 1 a 99, nós vamos ler que flores seriam úteis para vocês no momento de agora. Um abraço alquímico e até a próxima. Até a próxima.